Nesse vídeo eu quero falar sobre dano existencial. Você já ouviu falar sobre esse tipo de dano? Já viu algum processo desse tipo? Sabe o que significa esse dano existencial? Eu vou explicar isso aqui para vocês e para eu explicar melhor esse dano existencial eu vou ter que fazer uma introdução um pouco maiorzinha. Recomendo que assistam para vocês entenderem como que funciona o sistema de indenização, o que significa esse dano existencial. Mas se você também não quiser assistir o vídeo por inteiro, eu sempre fatio meus vídeos aí por tópicos, por capítulos. Então quem quiser passar lá para o final, quando eu finalmente chegar no que é o dano existencial, pode antecipar aí, não tem problema nenhum. Mas olha só, a nossa legislação, as normas jurídicas como um todo, e eu quero que aqui vocês entendam normas jurídicas da forma mais ampla possível, não só na legislação brasileira, mas no mundo como um todo, desde quando surgiram as leis, desde quando começaram os códigos, desde quando começou o sistema jurídico a ser feito e efetivado. Todo o sistema ele é feito para evoluir junto com a sociedade, pelo menos na maior parte dos países, né? Nos países democráticos, nos países ocidentais, o sistema jurídico ele evolui de acordo com a sociedade, né? Pelo menos ele tenta evoluir de acordo com a sociedade. Infelizmente, as normas não conseguem evoluir da mesma forma, na mesma velocidade que as interações humanas, né? Mas ao longo do tempo, das décadas, dos anos, as normas vão se aperfeiçoando, elas vão evoluindo, elas vão sendo modificadas justamente para acompanhar os novos assuntos que vão surgindo, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem discussões aí tecnológicas no campo de vista jurídico que ninguém imaginava que iriam existir há 50, 100 anos atrás. Com a questão de indenização, não é muito diferente. 50, 100 anos atrás, a questão de responsabilidade civil, responsabilidade estatal, ela não era muito debatida. E isso tudo foi evoluindo. Obviamente eu não vou ficar aqui dando aula de história para vocês, porque eu não sou um especialista em história do direito e a bem verdade é que eu acho esse assunto um saco. Não quero saber como era lá atrás, eu quero saber como é hoje e como isso pode ser amanhã, como isso vai evoluir ao nosso favor, como isso pode ser utilizado a nosso favor. Mas vocês têm que ter um conhecimento de que as coisas foram evoluindo aos poucos, que elas foram se aperfeiçoando para se amoldar ao que é a sociedade hoje em dia. Isso, obviamente, aconteceu também com a responsabilidade civil, com as questões indenizatórias. Dito isso, hoje em dia nós temos basicamente aí 4 tipos de dano: o dano material, dano moral, dano estético e o dano existencial, que é o principal assunto desse vídeo aqui que eu vou falar. Especialmente no campo trabalhista. Eu vou puxar muito aqui para a área trabalhista, que é a área que eu atuo. E também porque eu não vejo falar muito desse dano existencial na área civil, apesar de que poderia ser possível algumas decisões, algumas situações envolverem o dano existencial. A bem verdade é que eu não vejo a área civil utilizando esse entendimento, essa construção. Isso é muito aplicado mais no campo de vista trabalhista que eu vou mostrar aqui para vocês. Passando rapidamente pelos tipos de dano, o dano material ele é muito simples, ele é um material que a gente consegue quantificar ali na hora, né? Então é fácil a gente chegar em determinado valor, basicamente é o valor do prejuízo que você sofreu, entra ali no dano material. Dentro desse dano material também é interessante eu mencionar a questão de lucros cessantes, que é você conseguir quantificar aquilo que você perdeu ou você perderá durante um período futuro. Isso entra também como dano material. Um exemplo bem simples para vocês entenderem, tá? Porque talvez o conceito fique muito complexo, fique difícil de entender, então com exemplo às vezes é mais fácil. Vamos supor que um motorista de Uber, alguém bate num carro do motorista de Uber. Aquele carro obviamente tem ali um prejuízo, vai precisar passar por um conserto. O valor desse conserto é o dano material que esse motorista de Uber sofreu. Só que, enquanto esse carro está no conserto, aquele motorista de Uber não pode trabalhar. Ele vai ficar em casa, parado ali, e ele vai deixar de receber as diárias dele. Então vamos supor que esse motorista lá recebia R$100 por dia e vai ficar uma semana parado, 7 dias, R$700. Esses R$700 seriam lucros cessantes, que fazem parte também do dano material que esse motorista, em tese, teria direito a receber. Então, o conserto do carro, mais o que ele deixou de receber ali, que ele não pôde trabalhar. O dano moral, ele já é diferente. Ele é muito subjetivo, porque ele é aquele dano que abala a honra do indivíduo, a boa-fé, a dignidade da pessoa. E vai depender muito da forma que isso é apresentado no processo, da forma que isso é comprovado em um processo
e infelizmente também da interpretação do juiz. Você tem que convencer o juiz de que aquela conduta ilícita que a pessoa praticou com você te abalou de uma forma, afetou a sua esfera íntima, que você merece receber esse dano moral, essa indenização, né? Muitas vezes é chamado de dano extrapatrimonial, justamente porque ele está na esfera que não é o seu patrimônio, não é ali o seu dinheiro material. Ele é uma coisa mais subjetiva, a sua honra, a sua boa-fé. Então, por exemplo, você é xingado, você é humilhado, aquilo afeta a sua mente, a sua honra ali é afetada e, em tese, você pode pedir indenização por dano moral por isso. Além disso, nós temos o dano estético. E, na minha humilde opinião, esse dano estético, na bem verdade, ele poderia ser encaixado ou como um dano material ou como um dano moral, especialmente como um dano moral. Eu não vejo sentido nenhum em criar essa figura do dano estético justamente para criar uma nova indenização nas ações. Mas o dano estético, como vocês podem imaginar, ele diz respeito à parte estética. Então, se você, em decorrência de uma atitude ilícita, de um ato ilícito, teve a sua estética afetada, em tese, você poderia pedir esse dano estético, além de pedir o dano moral. Isso é muito comum na área trabalhista, especialmente em ações envolvendo acidentes de trabalho. E aproveitando esse momento, eu tenho uma playlist completa aqui no canal de acidentes de trabalho. Vou deixar o card aí em cima para quem quiser assistir. São vários vídeos que eu explico o que é acidente de trabalho, indenização por acidente de trabalho, como comprovar. Tá bem completinho lá. Quem tiver interesse vai lá. E aproveitando também que se você estiver gostando desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com alguém que você acha que vai gostar, porque isso me ajuda demais e ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas. Mas, voltando aqui ao dano estético, ele é muito utilizado nas questões de indenização em decorrência de acidente de trabalho, porque vamos supor um acidente de trabalho que o empregado perde um dedo, perde a mão, perde uma perna. É óbvio que esse empregado sofreu um dano estético, às vezes perdeu um olho, ficou cego. Então, além de ter a sua honra subjetiva atingida, de ter ali a sua dignidade ferida, que seria o dano moral, ele também teve a parte estética, ele vai ter que conviver o resto da vida ali sem um braço, sem uma mão, sem o olho. Eu entendo que isso poderia encaixar ali como dano moral e para majorar, para aumentar a indenização por dano moral. Não seria necessário criar a figura do dano estético. Em tese, o empregado lá sofreu acidente de trabalho, ele poderia pedir o dano moral, o dano estético e até mesmo o dano material. Se ele teve ali, precisou pagar uma cirurgia, precisou pagar medicamento, precisou pegar um táxi para ir até o hospital, em tese tudo isso poderia ser cobrado como dano material. Então a empresa poderia receber lá um processinho com vários tipos de danos diferentes. Dito isso, nós chegamos finalmente ao dano existencial. Está sendo muito utilizado, especialmente na área trabalhista, como eu mencionei. Não era muito utilizado no passado, é uma coisa relativamente nova, não vou dizer que é nova, mas é algo que vem tomando força nos últimos meses, nos últimos anos, e eu acredito que a tendência é aparecer mais processos falando sobre esse dano existencial, condenando as empresas ao pagamento de dano existencial. E assim, de forma bem resumida, o que é esse dano existencial? Basicamente, o dano existencial ele ocorre quando há uma conduta ilícita e essa conduta ilícita ela afeta a vida social da pessoa. Um exemplo bobo para vocês entenderem, no campo civil primeiro, tá? Que eu não vejo isso sendo utilizado como dano existencial, normalmente é utilizado como dano moral mesmo. Mas imagina uma situação que a pessoa é inocente, ela vai presa e fica anos na cadeia. Isso acontece bastante, a gente vê muita notícia desse tipo. Um inocente preso por 5, 10, 15 anos, ele sofreu um dano existencial, uma conduta ilícita do Estado afetou a vida social daquela pessoa. A vida dele nunca mais foi a mesma, ele não vai recuperar aquele tempo perdido, né? Então ele sofreu um dano existencial. Apesar de que na área civil, como eu mencionei, isso é muito utilizado como dano moral. Já no campo trabalhista, aí sim os juízes vêm entendendo a aplicação do dano existencial sendo diferente do dano moral. E ele é muito utilizado quando alguma conduta da empresa afeta a vida social do empregado. Por exemplo, longas jornadas de trabalho, jornadas exaustivas de trabalho. Então, um empregado que é obrigado a trabalhar 12, 14 horas por dia durante anos,
Já vi casos, por exemplo, da empresa que não concedia férias para o empregado, ele ficou, se eu não me engano, 2, 3, 4 anos sem ter férias, trabalhando direto. Os juízes entenderam que houve ali um dano existencial, porque privou aquele empregado de ter férias, de ter um descanso merecido, de passar um tempo com a família. Então, além do dano moral, houve também o dano existencial. Outro caso também, que é até recente, do Tribunal de Trabalho de Minas Gerais, é que a empresa foi condenada a um pagamento de R$ 20.000 por não permitir que o empregado se ausentasse ao serviço em decorrência do falecimento da mãe. Então, para o tribunal ficou comprovado que aquela conduta da empresa afetou a vida social desse empregado. E é óbvio que a decisão está correta. Mas é interessante vocês verem, eu vou deixar o link dessa notícia aí na descrição e dessas outras que eu passei aí na tela também para quem quiser ler, porque não faz sentido eu ficar lendo notícia aqui para vocês. A empresa foi condenada ao pagamento de R$ 10.000 por dano moral, mais R$ 10.000 por dano existencial. Então vocês podem ver que é possível acumular esses danos, né? E isso vem sendo muito aplicado, especialmente na Justiça do Trabalho. Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu tentei fazer o mais completo possível e o mais didático possível para vocês entenderem, especialmente aí passando alguns exemplos, né? Quem tiver alguma dúvida pode comentar aí, eu estou sempre trocando uma ideia com o pessoal que comenta. Curtam o vídeo também, se inscrevam aí no canal e até o próximo.